Então vamos lá começar o nosso primeiro podcast, que não tem abertura, não tem vinheta, não tem nem pauta, porque na verdade a gente é um projeto que a gente tem há algum tempo, mas nunca cabe na agenda. A gente, produz conteúdo para os nossos clientes, a gente produz estratégias, a gente auxilia, dezenas de marcas a levarem as suas histórias para o mundo. E a nossa? Por que a nossa está guardada? Pelo mesmo motivo que acontece com a maior parte dos experts, né? Você sempre tem uma outra coisa para fazer, depois você vê isso, tem uma outra coisa para fazer, e quando você vai ver, passou meio ano. Você tinha prometido que esse ano ia fazer diferente. Estamos agora em junho. A gente 6 meses. A gente falou que ia fazer esse podcast, com certeza começa agora, 6 meses atrás, né? Então, a Flávia foi lá, Flávia pegou, foi lá, agendou e falou, vamos gravar essa semana. Não sei nem do que, não sei pra quê, não sei falando do que, mas não a gente sei começa. Com quem, não sei onde, essa semana a gente começa, deixa eu pegar aqui, mas tem que começar. E aí, no caminho, a gente conserta o avião voando, a gente tá aí trocando a roda. É isso aí. Por que gravar podcast é importante? Pô, essa é uma boa pergunta. Tem vários motivos, mas hoje é uma das estratégias mais importantes de todas, gravar um podcast. O primeiro porque muito do conhecimento está na cabeça, né? E as pessoas têm uma dificuldade grande em botar as coisas no papel e documentar. Então o podcast é um jeito muito legal de ir ajudando a gente clarear. Se ajudar a clarear, né? A gente conversando entre a gente e a gente falando em voz alta, né? Pensando em voz alta, é meio que um jeito de ir colocando no papel, né? Então isso é uma baita vantagem do podcast, de conseguir ajudar nisso, numa conversa, que aí fica gravado, Aí outra coisa é isso, né? Do podcast, o fato de estar gravado, estar público, você pode mandar essa coisa para alguém, né? Você consegue pegar e encaminhar esse pensamento, Dúvidas essa lógica, essa dúvida, esse método, essa explicação. A gente fala o tempo inteiro, a gente não tá a gente tá fazendo coisas diferentes, né? A gente tava sempre nos bastidores, tá mudando agora, mas a gente não falou isso para ninguém, né? Então isso é uma baita oportunidade de explicar o que a gente tá fazendo. E junto com isso, acho que uma das outra grande oportunidade é de você também contar isso para as inteligências artificiais, né? Porque o que acontece hoje se você não explicar o que você faz, o que você está fazendo, o que você vem fazendo, no que você é bom, as IAs não vão saber de nada disso. E aí elas não vão te citar. Na hora que alguém perguntar, você podia ser a resposta perfeita, tipo assim, fale com a Flávia. Mas ele não vai saber, né? Inclusive hoje a gente veio falando disso no carro, você falou, uma seguidora sua virou e falou assim, Flávia, procurei, você devia falar sobre esse assunto de maternidade específico e não tem nada na internet, falei sobre isso. Se a gente gravar um podcast sobre isso, passará a ter um lugar na internet falando sobre isso. Então tem muita coisa que parece que a internet já tem tudo, mas que não tem, e o podcast vira um porto seguro para isso. Você comentou de um assunto, de um tema interessante, né? Que é virar referência para as inteligências artificiais. Eu acho que boa parte das pessoas ainda não está atenta a isso. A importância de virar referência para as inteligências artificiais. Houve um tempo em que as pessoas tiravam muitas dúvidas com o Google. Nos últimos anos, a gente passou a escolher médicos, profissionais, às vezes salão de beleza, tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Não, deixa eu dar uma olhada no Instagram dessa pessoa, deixa eu ver se ela produz conteúdo. Não significa que o profissional bem posicionado no Instagram seja o melhor profissional na vida real. Muito pelo contrário. É muito comum que aquele profissional que tenha um Instagram super bombado, que seja uma grande referência nas redes sociais, ele muitas vezes não seja a melhor referência no mundo real, porque quem é a melhor referência no mundo real, muitas vezes está preocupado com seu trabalho real e acaba não tendo tempo, disposição, energia, circunstâncias, condições mesmo de estar ali nas redes sociais, movimentando, criando conteúdo, estando ali presente. Mas essa pessoa, ela acaba sendo vista muitas vezes como um profissional inferior. Não, se aquele dali tem 100 mil seguidores e aquele tem 5 mil, de repente o de 100 mil é melhor. Não necessariamente, mas muita gente acaba colocando essa métrica, de quantidade de seguidores
na balança na hora de escolher um bom profissional. É inclusive algo que os nossos clientes acabam reclamando com a gente. Fala, poxa, mas eu sou tão boa no que eu faço, eu sou a melhor na minha área, mas eu tô ficando para trás, eu tô me sentindo um dinossauro, porque os meus concorrentes, eles estão ali mais bem posicionados nas redes sociais do que eu. E aí o que aconteceu é que de uns tempos para cá, isso está mudando mais uma vez. As pessoas já não perguntam mais para o Google, as pessoas já não perguntam tanto mais, já não levam mais o Instagram tanto em conta. Agora as pessoas estão perguntando para o ChatGPT ou para a sua IA preferida. Qual médico eu vou? Qual profissional eu contrato? Qual estúdio de podcast eu procuro para gravar? Então essa mudança de comportamento não pode ser ignorada. E a gente precisa cada vez mais buscar estar bem posicionado para as IAs. E aí eu te pergunto, Fernando Palacios, como que a gente faz para ativamente virar uma referência para as IAs? Como que a gente faz para que a IA descubra quem você é, o que você faz e que passe a citar você, recomendar você? Bom, a primeira coisa assim que eu acho interessante é um tapa no tabuleiro, né? Bagunçou tudo de novo, porque a IA não leva em conta o número de seguidor, por exemplo. Ela ignora isso. Ela não leva... Inclusive, ela leva muito pouco em conta conteúdo de rede social. Até porque a maioria é fechado, né? Então, ela não vai ter... O ChatGPT não tem acesso aos seus vídeos do Instagram. Então, você pode ter lá 10 milhões de seguidores e ela pode nem saber direito da sua existência. Então, isso não quer dizer nada, né? Esse jogo nivelou por baixo de novo. E a mesma coisa, por exemplo, o YouTube é um que abre um pouco mais para todo mundo, né? Ele, apesar de ser do Google, ele abre para todo mundo. Mas ela também não tem exatamente acesso ao que você está falando no vídeo. E as IAs não levam em conta o número de views de um vídeo, por exemplo. Ela não leva isso em consideração. Ela leva outras coisas em consideração. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, eu com os meus 180 mil seguidores em Instagram, você foi fazer uma pesquisa sobre mim, né? Mais de 2 mil posts, muitos seguidores. A IA não levou nada disso em conta. Nada do que eu já escrevi no meu Instagram conta como algo que faz parte da minha história. É muito mais relevante um texto avulso, aleatório, que eu escrevi em Paris sobre Monet, algo que eu nem falo, que nem é da minha expertise, mas eu escrevi para o blog da Storytellers e a IA trouxe algo como muito relevante. Então, de repente, tem algum especialista em Monet, especialista em tudo isso, que não está sendo citado nessa área, mas eu, uma curiosa, né, entusiasta, que escrevi um texto de bobeira, estou sendo citada nessa área. É uma loucura mesmo. É uma loucura, porque é isso. As IAs operam de outro jeito, né? E se a gente for ver, assim, é uma grande... Você citou muito bem essas mudanças de comportamento, até é chamado até de eras de economia mesmo, né? Então tinha a economia da atenção. As pessoas cada vez mais tinham que prestar atenção na informação que está chegando, e cada vez mais informação, mais difícil de prestar atenção, mais coisa concorrendo pela atenção. E a gente está mudando, né? Assim, isso teve uma grande era em que a atenção era a coisa mais importante, mais importante e valiosa do que tempo, né? Porque tempo você pode comprar o tempo de um funcionário e colocar ele lá na sala. Se ele não estiver prestando atenção, a pessoa perdeu o tempo, você perdeu o dinheiro. Então, a atenção valia mais do que tempo. Agora, tem uma coisa mais importante ainda, que é confiança. A gente está nessa era em que a gente não sabe se esse conteúdo é real, se não é real, se a gente está num podcast de verdade, isso aqui foi feito por uma inteligência artificial. Né? A gente está vivendo um momento muito louco. Né? Se pegar os cortes tem um monte de corte já que é falso, é um corte feito. Né? Tanto o falso, do ponto de vista de feito por um IA, como o falso performático também, né? Aquela pessoa que finge que tá no podcast, tá sozinha lá gravando, falando pro microfone, fingindo que tá fazendo alguma coisa, fingindo dando uma palestra. É mó normal as pessoas hoje em dia fazerem isso. E acaba tendo um contramovimento que é o do yapping, né? Exatamente. Em oposição a isso, o mais espontâneo possível, que é aquele que a pessoa pega e só grava o que tá na mente. Vem um insight, abre a câmera e começa a falar, e vários desses acabam viralizando muito. E gerando muita confiança, porque o ponto é esse. Mais importante até do que viralizar muito e chamar muita atenção é, das pessoas que chamou atenção, elas confiaram. Então essa métrica da confiança
ela está se tornando a coisa mais importante. E as pessoas estão confiando muito e cada vez mais nas IAs. Então é aí que ela se torna muito importante, porque hoje ainda não é a fonte primária de consumo de informação das pessoas, mas está se tornando. O ChatGPT acabou de bater 1 bilhão de usuários ativos por mês agora em maio. 1 bilhão de pessoas usando ao longo do mês. Só que assim, mas até aí Instagram tem muito mais gente usando. Mas é diferente. Quando você vai conversar com o ChatGPT, você está entrando numa conversa, você está fazendo perguntas, você é o protagonista do negócio. É diferente de quando você entra no Instagram, que você está lá, doom scroll, né? Você está lá, gira. E existe algo diferente no sentido de que no Instagram, a grande maioria das pessoas está de forma passiva. Enquanto que no ChatGPT, nas IAs, ela está de forma ativa, de repente nem extraindo o melhor uso possível, mas ativamente perguntando, confiando cada vez mais e se abrindo de forma muito íntima. Então, um exemplo meu próprio, o ChatGPT conhece melhor meu ciclo menstrual que eu. Então, ele acompanha, né, minha enxaqueca, ele acompanha todo esse movimento cíclico, a estratégia que eu tô fazendo, que eu não tô fazendo, e ele sabe o dia que vai descer minha menstruação melhor que eu. E às vezes eu já discuti com ele, não, e aí ele tá certo. Fala, ele sempre acerta. Né? Então, assim, ele vai somando todos os fatores, ele tem um histórico de muitos meses, então me conhece tão intimamente que às vezes eu acabo confiando mais nele do que num profissional. Uhum. Porque ele tem informações que eu não tô, de repente, muito confortável para abrir com um profissional. Ou que até esquece de abrir. Ou que eu esqueço, ele sabe. E ele sabe o histórico, ele consegue somar tudo. Então, realmente, é alguém em quem a gente pode confiar. Por isso que... Quer dizer, é alguém que a gente pode confiar até a vírgula, página 3. Né? Uhum. Vírgula, né? E aí a gente podia falar disso na sequência, né? De por que a gente não pode confiar tanto assim, mas... O fato é que as pessoas estão confiando. As pessoas estão confiando. E é muito importante para um profissional em 2026 que ele esteja bem posicionado, que ele realmente seja citado pelas IAs. E aí, a gente ainda não respondeu, né, extensamente como você ser citado pelas IAs, mas antes disso, eu queria que você contasse aqui como foi que essa ficha caiu para você sobre a importância de virar referência para as inteligências artificiais.